doutrinar, tá? A palavra do Senhor é para isso. Então eu gosto de trazer esses assuntos, porque é com esses assuntos que você solidifica a sua fé, é que você cresce espiritualmente, você amadurece. É dessa maneira que funciona. Então nós vamos tratar hoje a respeito desses 7 batismos. Nós vamos começar aqui falando que, historicamente, o batismo tem sido usado como um rito de iniciação, demonstrando a entrada do batizado em uma nova crença ou observância. Tá? O batismo na igreja também é um símbolo do perdão dos pecados que recebemos na salvação. Da mesma forma que Pilatos tentou demonstrar sua inocência lavando as mãos com água, a gente consegue ver isso lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, versículo 24. Eu vou ler por causa do tempo, tá? Para a gente ganhar tempo. Que diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ah, o texto diz isso. Então aqui os cristãos demonstram também que foram purificados por Cristo quando foram batizados com água. Amém. Ah, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Então aqui nós vamos entender, esmiuçar isso a respeito dos batismos, tá? Primeiro, batismo de Moisés. Tá? Quando os israelitas foram libertados da escravidão no Egito, eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, eles foram identificados com Moisés e sua libertação ao passar pelo Mar Vermelho e seguir a presença de Deus na nuvem. Paulo usa isso como uma comparação com a forma como os cristãos são identificados com Cristo e sua salvação. Aqueles que seguiram Moisés passaram pela água e assim foram iniciados em uma nova vida de liberdade e cumprimento da lei. Aqueles que seguem Jesus Cristo, que é maior do que Moisés, passam pelas águas do batismo e assim são iniciados em uma nova vida de liberdade e graça. Vamos ver na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, do 1 ao 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu já vou lendo, tá? Para nós ganharmos tempo em nome de Jesus. Diz assim: primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Então aí ratifica aquilo que eu falei a princípio, né, sendo o primeiro o batismo de Moisés. 2, o batismo de João. Enquanto João Batista pregava o arrependimento dos pecados em preparação para a vinda do Messias, ele batizava as pessoas no Jordão. Aqueles que foram batizados por João estavam demonstrando sua fé na mensagem de João e sua necessidade de confessar seus pecados. Um discípulo de João chamado Apolo prega em Éfeso, no entanto, conhecendo apenas o batismo de João e a necessidade de arrependimento. Ele precisava ser mais instruído sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Mais tarde, na mesma cidade, Paulo encontra mais alguns seguidores de João. Esses discípulos haviam sido batizados para o arrependimento, mas não tinham ouvido falar
do novo nascimento ou do Espírito Santo. Paulo lhes ensinou toda a mensagem de salvação em Cristo e eles receberam a mensagem e foram posteriormente batizados em nome de Jesus. Vamos ver o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 4. 1:4. Diz assim a palavra do Senhor: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, diz o texto. Nós vamos ver também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, vai comigo, abra a palavra, Atos capítulo 18, versículo 24, 25. Pastor, aguarda, leia a Bíblia na sua casa, treina a abertura de Bíblia em casa, para você ficar fininho na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 e 25, que diz: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado quem? Apolo. Homem o quê? Eloquente. E mais o quê? Poderoso. Nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Então aí confirma, ratifica o que eu pontuei aqui a respeito do batismo de João, tá? 3, vamos seguir. O batismo de Jesus. Esse foi o ato de Jesus de se identificar com a humanidade pecadora. Embora Jesus não precisasse se arrepender do pecado, ele foi até João para ser batizado. João se recusou a realizar o batismo, dizendo que Jesus é quem deveria batizá-lo. Mas Jesus disse a ele, a João, falou com ele, para prosseguir com o batismo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Nesse batismo, Jesus colocou seu selo de aprovação no ministério de João e também deu início ao seu próprio ministério. Quando Jesus saiu da água, o Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu em forma o quê? Corpórea sobre Jesus através de uma pomba. Tá? Então aqui confirma, ratifica. A gente vai ver isso no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 17. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Batismo de Jesus. Quarto, o batismo de fogo. É muito bom, né? Aprender, né, gente? Sim ou não? É ótimo. Palavra de Deus. Batismo de fogo. João profetizou que Jesus batizaria os homens com fogo. Isso se refere ao fato de Jesus julgar o mundo por seus pecados. Imediatamente após mencionar
o batismo de fogo, João descreve Jesus como supervisor de uma colheita que está por vir. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Aqueles que forem julgados por Cristo, no último dia serão lançados no lago de fogo. Vamos ver isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo o quê? Que não se apaga. A minha versão diz inextinguível, que é a mesma coisa. Entenda bem que o fogo, ele tem, nesse texto, nós podemos atribuir duas finalidades, tá? Há uma discussão muito grande entre os teólogos, entre os estudiosos, a respeito desse fogo ser um fogo de purificação e ser um fogo de juízo, de julgamento final, tá? Eu vou me ater aos dois argumentos que é proposto, tá bom? Então eu entendo e compreendo que é o fogo sim de purificação, tá? Para queimar tudo aquilo que não convém, para expurgar de nós, da nossa vida, tudo aquilo que precisa ser expurgado, porque quando nós temos o Senhor Espírito Santo na nossa vida, e Ele é fogo, é isso que Ele faz no nosso corpo. Ele vem para queimar tudo que não presta, Ele vem para aniquilar. É por isso que é impossível uma pessoa dizer que tem o Senhor Espírito Santo e continuar vivendo uma vida de pecado deliberado. Não condiz as informações. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas xinga palavrão, não dá testemunho, pratica o pecado deliberado, não obedece às Escrituras. Que Espírito Santo é esse? Não é o Senhor Espírito Santo, tá? Então ele vem para purificação, para limpeza. É por isso que tem que haver uma transformação. Amém, Jesus. Transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, do vosso entendimento. Tá? A Bíblia também vai dizer que nós somos uma nova criatura em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Se passaram. Mas tem gente que fala que serve a Jesus, mas está mais no mundo do que com Cristo. Pastor, como que o senhor afirma? O fruto dela diz isso. O fruto. O que é o fruto? As atitudes dela diz isso. Está fora. E, complementando, vai haver o fogo do juízo, que vai vir o julgamento final, aonde todos nós vamos passar. E todos é o quê? Todos. Não vai ter um que vai escapar. Tá bom, amados? Não tem para onde fugir, não. Tá? Nós compreendemos e entendemos isso, tá? Porque a palavra, ela nos dá essa base. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 22. Olha aqui que tremenda a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do nosso Deus. Ó, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 22, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo
o quê? Julgamento. O filho vai vir para julgar. Tá bom? Aquela pessoa que você fala assim, não, fulano faz nas escondidas e ninguém está vendo. Jesus está vendo. Hoje, ele é advogado daqueles que querem. Diz a palavra. Mas ele vai vir como o quê? Juiz. Como juiz. Para julgar. E não tem conversa. Não tem conversa. Por isso que nós precisamos manter a nossa vida pautada nas Escrituras. Tá? Obedecendo a palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Nós vamos ver também, antes de nós passarmos para o próximo, Apocalipse capítulo 20. Rapidinho. Apocalipse 20, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não vai ter conversa. Bom? Quinto, o batismo do Espírito Santo. João também preveniu que Jesus batizaria os homens com o Espírito Santo. Esse é um batismo espiritual e é o batismo que trabalha a questão da salvação em nós. É o selo, tá? Que todos nós temos que ter na salvação. Somos imersos no Espírito Santo. O Espírito nos cobre, habita em nós, nos enche e nos torna parte do corpo espiritual de Cristo. Presta atenção aqui no pastor. É por isso que nós pertencemos à igreja espiritual. Espiritual. Porque o que sobe não é a placa de igreja. Parar com esse negócio de ficar olhando para porque fulano é de tal, ciclano é de tal. Irmão, quem é espiritual não fica olhando para isso não. Nós somos irmãos em Cristo. Amém. Não tem que haver uma competitividade no meio cristão. Tem que parar com isso, porque Jesus não está nesse negócio não. Esse negócio de fulano é de fulano de tal, ciclano é de Beltrano. Não, nós temos todos que viver Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Só que infelizmente as pessoas só querem olhar para o próprio umbigo. Parar com esse negócio. Então, se eu faço parte da igreja espiritual, tá? E é isso que importa, então eu vou estar lá. E eu vou encontrar o pastor Ferreirinha lá em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Ele é lá da Batista Betel. Está com a gente aqui, junto. Por quê? Porque ele entendeu, compreendeu que é espiritual. Então nós temos que carregar isso dentro do nosso coração. Tá? Nós precisamos aprender, nós precisamos entender, discernir, assimilar e viver a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Tá bom? Então aqui, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nós. O batismo do Espírito é o que nos inicia em uma nova vida em Cristo. Em Cristo. Então no momento em que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, ele me direciona para todas as coisas que são o quê? Corretas. Ele me direciona para tudo aquilo que é verdade. É assim que funciona. Se eu tenho o Senhor Espírito Santo, ele vai me direcionar para fazer as coisas que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que é feito. Tá bom? Então, eu tenho que entender isso. Pastor, comigo acontece o contrário. Então eu tenho que te dizer que o que você tem não é o Espírito Santo. Bom, se você dá mais vazão à sua carne do que ao Espírito,
o que está predominando em você não é o Espírito Santo. Porque o Senhor Espírito Santo, ele te leva a adorar a Deus e a viver uma vida de santificação. O que é isso? Separação do mundo e das suas práticas. E a gente está aqui para falar a verdade. Porque naquele grande dia, eu não quero ser condenado por aquilo que eu conhecia, era para ter dito e não falei. Cuidado com esse negócio de politicagem, tá? Principalmente em relação à palavra de Deus. Não vou falar não, porque senão vai magoar o irmão, vai chatear o irmão. Você tem que pregar a Bíblia. Você tem que falar da palavra de Deus, doa o que doer. Aconteça o que acontecer, pregue a palavra de Deus, pregue Bíblia. E no grande dia você vai ver o que vai acontecer. Agora, aqueles que se vendem, que mercadejam a palavra, que negociam, eles também vão ver no grande dia a recompensa por isso. Bom, então aqui a entidade espiritual conhecida como o corpo de Cristo é formada por esse batismo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser o quê? Um só corpo. É um só Espírito, um só corpo. Por isso que eu falei que o que vai subir, não, você era de qual? Eu era da Batista, não você. Eu era da Presbiteriana, não você. Eu era da Metodista, não você. Eu era da Assembleia. Para com esse negócio, irmão. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e fazemos parte da igreja invisível. Amém, Jesus. A igreja espiritual. Tá bom? 6. Batismo da cruz. Tá? Jesus usou a linguagem do batismo para se referir a seus sofrimentos e aos de seus discípulos. Foram até Jesus pedindo um lugar de honra no reino. Jesus lhe perguntou: vocês podem ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam que sim. E Jesus confirmou: vocês serão batizados com o batismo com que eu fui batizado. O batismo de que Jesus fala aqui é o sofrimento que ele teria de suportar. Tiago e João também sofreriam. Naquela conversa de Tiago e João: Senhor, prepara lá um lugar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus fala: vocês podem suportar o batismo com que eu fui batizado? Em outras palavras, vocês vão suportar? Vocês não vão recuar, não? Quando vier a dor, quando vier o sofrimento, quando vier as lutas, quando vier a dificuldade. Quantas são as pessoas que recuam, irmão? Quantas são as pessoas que retrocedem? Eu não estou falando daqueles que pensam, não. Eu estou falando daqueles que fazem. Porque se for perguntar aqui, quem já pensou em recuar? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Mas recuou? Não. Então, entre pensar e executar, tem uma distância muito grande. O problema, sabe qual é das pessoas? Sabe qual é? É porque no momento da luta, da dificuldade, que não é em hipótese nenhuma para ela arregar, para ela recuar, para ela desistir, ela recua, desiste, abandona, retrocede e não está nem aí. Nós temos o exemplo maior. Por isso que a Bíblia fala de batismo na cruz. Porque no sofrimento, a dor. Tá bom? Tem um livro interessante que fala sobre isso. A crucificação de Jesus segundo a medicina. Depois você pesquisa esse livro, você vai ver o médico relatando a respeito, tá, da crucificação, contando detalhadamente. Aí você vai entender e compreender, tá bom? O que está falando. É assim que funciona. É desse jeito, tá?
Depois você pode ler na sua casa, por causa do tempo, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do 35 ao 39, tá bom? Você lê lá depois com calma, que eu preciso finalizar, que o meu horário já se esvaiu. O último, que é o batismo dos crentes, né? Tá lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Então trata-se de uma lavagem com água para simbolizar a ação do Espírito Santo no coração do crente. O batismo do crente é uma das duas ordenanças dadas à igreja. Diferentes igrejas praticam diferentes modos de batismo, mas todos os que seguem a Cristo devem ser batizados, pois isso é ordenado por nosso Senhor. O batismo nas águas retrata algumas verdades espirituais maravilhosas. Quando somos salvos, somos sepultados com Cristo e ressuscitamos em novidade de vida. Tá bom? Nossos pecados são lavados e somos purificados. O batismo na água é a expressão externa desse evento. Tá? Presta atenção. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, embora a palavra do nosso Deus, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, vai falar a respeito do batismo, que é uma simbologia. O batismo, ele é simbólico, sim, tá? Porque não adianta a pessoa passar pelas águas e continuar com as mesmas práticas. O que ela tomou ali foi um banho. Por quê? Porque ela não validou. O que faz o batismo ter credibilidade é a sua mudança de postura. É o novo nascimento, é a transformação que só o Senhor Espírito Santo pode nos dar. Eu fui batizado, mas eu continuo fazendo isso, eu continuo fazendo aquilo. Então você tem que nascer de novo. Não nasceu de novo ainda. Mas já tem anos. Então, triste te dizer, tem anos que você não nasceu de novo. E você está mais no mundo do que com Jesus. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas essa é a realidade. Tá? Então aqui, né, de todos os batismos que a gente pontuou, falou, comentou aqui nessa noite, o que a gente mais fala, né, é apenas dois que são de importância, né, pessoal para o cristão de hoje, que fala o batismo do Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, e o batismo nas águas, né, que nos identifica como a igreja. Né? Os outros batismos eram exclusivos de outras épocas, limitados a certas pessoas, ou no caso do batismo de fogo, né, que é um batismo que diz aqui, conforme eu falei, que ainda futuro, quando fala da questão do juízo, mas ele é atual na questão da purificação, da limpeza, da transformação interior, porque é isso que o Senhor Espírito Santo faz na nossa vida. Amém, Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua